Irmãos, o que eu vou compartilhar com vocês agora vai fazer seu coração arder. Existe um lugar em Jerusalém que, aos olhos naturais, pode parecer apenas uma antiga construção, um muro de pedras e portões envelhecidos pelo tempo. Mas para quem tem discernimento espiritual, para quem crê nas promessas da palavra de Deus, esse lugar é um símbolo vivo de um grande mistério profético. Eu estou falando do Portão Oriental, também conhecido como Portão Dourado ou Portão da Misericórdia. Esse portão não é apenas uma entrada antiga da cidade de Jerusalém. Ele carrega consigo séculos de história, profecias milenares e uma expectativa que pulsa no coração de judeus, cristãos e até mesmo muçulmanos: a vinda do Messias. E o mais impressionante é que esse portão está selado há quase 500 anos. Isso mesmo, um portão fechado, lacrado com pedras desde o século XVI. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, até a época em que Jerusalém estava sob o domínio do Império Otomano. Lá pelos anos de 1500, um sultão chamado Suleiman, conhecido como Suleiman, o Magnífico, decidiu reconstruir as muralhas da cidade. Era um período de grande influência islâmica e muita tensão religiosa. No meio dessa reforma urbana, ele tomou uma decisão curiosa: mandou selar completamente o Portão Oriental. Ele não deu muitas explicações, nenhum decreto detalhado, nenhuma justificativa clara, mas a ação dele fala mais do que palavras. Muitos estudiosos e líderes religiosos acreditam que Suleiman sabia das profecias judaicas que afirmam que o Messias virá do leste e entrará em Jerusalém por esse portão. Então, para impedir que isso acontecesse, pelo menos no entendimento natural, ele não só mandou selar o portão, como também construiu um cemitério muçulmano bem em frente a ele. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade, uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Isso mesmo, um bloqueio físico e espiritual. Por quê? Porque, segundo a lei judaica, um sacerdote, e o Messias seria considerado um tipo de sacerdote, não pode se aproximar de um cemitério sem se tornar impuro. Isso seria uma tentativa clara de evitar o cumprimento da profecia. Mas veja bem, irmãos, desde os tempos do Egito, os homens têm tentado impedir os planos de Deus. O faraó tentou, Nabucodonosor tentou, o Império Romano tentou, e nenhum deles teve sucesso, porque o que Deus determina ninguém pode frustrar. Como diz em Isaías 14:27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida, quem a fará voltar atrás? Agora pense comigo. Um portão selado por causa de uma profecia. Isso não é comum. Isso não é apenas histórico, isso é espiritual. Esse portão fechado representa uma promessa aguardada, um tempo de espera, uma expectativa viva. E mesmo fechado, ele fala. Ele declara silenciosamente que algo grandioso está por vir. E sabe o que me impressiona? É que esse portão foi exatamente por onde Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Sim, a Bíblia relata que Jesus veio do Monte das Oliveiras, montado em um jumentinho, e entrou na cidade pela direção leste, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Aquela entrada foi profética, foi uma antecipação. Jesus entrou em humildade, mas a próxima vez será em glória. E sabe o que está escrito em Ezequiel 44:2? E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, e ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso ficará fechada. Irmãos, isso é forte demais. O próprio Deus passou por ali,
e por isso ela ficou selada. E só será aberta novamente quando ele voltar. Aleluia! Muitos se perguntam, mas será mesmo que Deus se importa com um portão? Com pedras? Com construções antigas? Meus queridos, tudo o que está na Bíblia tem um propósito. Deus usa elementos físicos para nos ensinar verdades espirituais. E o portão oriental é um lembrete visível de que a palavra de Deus está viva. Ele está nos dizendo: não se esqueçam, eu voltarei. Hoje, muitos turistas passam por Jerusalém, olham para aquele portão e não veem nada demais. Mas os olhos da fé enxergam além. Os olhos espirituais percebem que estamos cada vez mais próximos de um grande acontecimento. Quando Jesus voltar, ele virá do Oriente. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, como diz em Zacarias 14:4, e então ele entrará em Jerusalém. Desta vez não mais como servo, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar pelo silêncio das pedras. Elas estão falando. Elas estão anunciando que o tempo está se cumprindo. O portão ainda está selado, mas os céus estão se movendo. Deus está preparando o caminho. Os sinais estão aí. Fiquemos atentos. Que possamos ser como os atalaias, os vigias que não dormem, que esperam pelo Senhor com fé e vigilância. Meus queridos, o que eu vou compartilhar agora parece coisa de filme, mas está acontecendo de verdade, bem diante dos nossos olhos. Ou melhor, bem diante do portão oriental, aquele mesmo portão que permanece selado há quase 5 séculos. E o que está deixando estudiosos, religiosos e até pessoas comuns com o coração acelerado são os estranhos sinais que têm surgido nesse lugar sagrado. Irmãos, é como se algo estivesse se mexendo. Literalmente. Você pode imaginar o que é passar por um lugar há anos, décadas, séculos, e de repente perceber que algo começou a mudar? Algo sutil, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar, pois é isso que tem acontecido com o portão oriental. Em meio à movimentada cidade de Jerusalém, onde tudo parece correr num ritmo moderno e frenético, existe um lugar que permanece imóvel, silencioso, intocado. Mas nos últimos tempos, esse silêncio tem sido quebrado por sinais pequenos e, ao mesmo tempo, poderosos. Guarde bem isso. Tudo começou com relatos aparentemente simples. Guias turísticos que conhecem cada pedra daquela cidade começaram a dizer que estavam vendo poeira saindo das frestas do portão. Não estamos falando de uma construção em obras. Não havia escavação por perto, nem máquinas. Era como se, do nada, o portão estivesse respirando, exalando poeira antiga, como se estivesse se preparando para algo. Pessoas começaram a parar, a olhar, a filmar. Algumas ouviram ruídos estranhos, uma espécie de rangido, um som abafado vindo de dentro do muro. Outros notaram um leve deslocamento das pedras, como se tivessem se movido, mesmo estando lacradas por cimento há séculos. E o mais impressionante, irmãos, é que até engenheiros e técnicos foram chamados para investigar essas alterações. Eles confirmaram que sim, havia mudanças mínimas, quase imperceptíveis nas estruturas do portão. Mas não havia explicação natural satisfatória. Não era terremoto, não era erosão comum, não era infiltração. Era diferente. Agora pare e reflita comigo. Quando Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos, ele não disse que seriam espetáculos pirotécnicos. Em Mateus 24, ele nos alertou sobre guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, mas também sobre algo muito mais sutil, a necessidade de vigiar. Ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Isso quer dizer que os sinais podem ser simples, discretos, mas com um peso eterno. E é isso que faz muitos se perguntarem: esses pequenos sinais no portão seriam o prenúncio de algo grandioso? Seria Deus nos dizendo: fiquem atentos, algo está se aproximando? Eu me lembro de um testemunho que ouvi recentemente. Um pastor estava em Jerusalém com um grupo de intercessores. Eles pararam diante do portão oriental para orar. Enquanto oravam em silêncio, ele relatou que sentiu um leve tremor sob seus pés. Não era imaginação, era real, um vibrar suave.
como se a terra estivesse respondendo a algo que vinha do alto. Ele disse que naquele momento o Espírito Santo falou ao seu coração: estou despertando o que dormia. Estou lembrando à terra que o rei voltará. Meus irmãos, eu confesso que me arrepiei quando ouvi isso, porque sabemos que Deus não age à toa. Ele é o Senhor da história, do tempo e do espaço. E se Ele está permitindo que aquele portão comece a dar sinais de movimento, mesmo que pequenos, isso não é acaso, é alerta. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos 13:11: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Que palavra, hein? É como se Paulo estivesse falando exatamente para os nossos dias. Agora imagine comigo. E se de fato estivermos nos aproximando do momento em que o portão oriental será aberto novamente? Não de forma política, não por decisão de governos ou exércitos, mas por um mover celestial, por um decreto do céu. Isso nos faz lembrar do Salmo 24, versículos 7 e 9, que dizem: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia! É como se o céu estivesse prestes a dar um sinal, e a terra já começou a responder. As pedras estão se mexendo, as portas estão rangendo, e o Espírito Santo está despertando os corações atentos. Mas deixa eu te perguntar com todo carinho: será que você está percebendo esses sinais? Será que está vigiando, orando, se preparando? Ou será que está tão distraído com a correria do mundo que nem se deu conta que algo eterno está prestes a acontecer? Não se trata de especulação sensacionalista, mas de sensibilidade espiritual. Deus fala conosco através da sua palavra, mas também através dos acontecimentos. E quando história, arqueologia e profecia começam a se alinhar diante dos nossos olhos, precisamos fazer como os filhos de Issacar, discernir os tempos. Portanto, querido irmão e querida irmã, não ignore esses sinais. O portão pode estar fechado para os homens, mas está tremendo diante de Deus. E talvez, muito em breve, ele seja aberto, não só em Jerusalém, mas no coração de todos que anseiam pela volta de Jesus. Irmãos, agora eu quero te convidar a fazer uma viagem no tempo, mas não uma viagem qualquer. Vamos até um dos momentos mais marcantes de toda a história da humanidade, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, mas não como um guerreiro montado em um cavalo de guerra, e sim como um rei humilde, montado em um jumentinho, cumprindo uma profecia que havia sido anunciada séculos antes. Esse foi um dos maiores sinais de que ele era o Messias prometido. E sabe por onde ele entrou? Justamente pelo portão oriental, aquele que hoje está selado há 500 anos. Isso é profético demais, meu irmão. Naquele dia, a cidade estava em festa. Era o início da semana da Páscoa judaica. As ruas estavam cheias de pessoas. As famílias preparavam a celebração. E os rumores sobre Jesus de Nazaré estavam por todos os lados. Quando ele apareceu, vindo do Monte das Oliveiras, montado no jumentinho, a multidão não teve dúvidas. Começaram a estender seus mantos pelo caminho, a cortar ramos de palmeiras e a gritar com alegria: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mateus 21:9. Você consegue imaginar a cena? O povo celebrando, os líderes religiosos observando com desconfiança, e Jesus ali sereno cumprindo a missão do Pai. Aquele momento não foi só uma entrada triunfal, foi o cumprimento direto da profecia de Zacarias 9:9, que dizia: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento. E o trajeto de Jesus é impressionante. Ele desce do Monte das Oliveiras, cruza o Vale do Cedron e segue exatamente em direção ao portão oriental. Naquele tempo, o portão ainda estava aberto. Ele passou por ali e entrou na cidade, indo direto ao templo. Esse trajeto é mais do que geográfico, é espiritual, profético e cheio de significados. Mas, irmãos, aquilo foi só o começo. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias aparecendo aos discípulos, ensinando-os e fortalecendo a fé deles.
até que chegou o momento da sua ascensão. E adivinha onde ele estava? No mesmo lugar, o Monte das Oliveiras. Atos 1:9-11 nos conta. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Meu querido, presta atenção nessa última frase. Há de vir assim como para o céu o vistes ir. Isso significa que o retorno de Jesus vai acontecer no mesmo lugar de onde ele subiu. E qual é esse lugar? O Monte das Oliveiras, de frente para o portão oriental. E para confirmar tudo isso, veja o que está escrito em Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Isso é muito específico. Não é alegórico, é literal. O Messias vai voltar exatamente por onde ele veio. Vai descer no monte, atravessar o vale e entrar novamente pela mesma porta. Aquela que está selada, mas que ninguém poderá impedir de se abrir quando o rei voltar. Agora pensa comigo. Jesus entrou por essa porta como um cordeiro. Foi para a cruz. Deu a vida por mim e por você. Morreu e ressuscitou. Mas quando voltar, ele não virá mais como cordeiro. Ele virá como o leão da tribo de Judá. E ele vai entrar por aquela mesma porta, desta vez como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para estabelecer o seu reino eterno. Aleluia! O portão fechado é como um lembrete vivo de que ainda falta uma última entrada, uma última vinda, e ela está cada vez mais próxima. A cada sinal, a cada tremor, a cada movimento estranho naquele muro, o céu parece nos dizer: está chegando a hora. Querido irmão, querida irmã, essa conexão entre Jesus e o portão oriental é uma das mais belas e poderosas evidências de que a palavra de Deus se cumpre nos mínimos detalhes. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um tempo, um lugar, uma promessa. E a promessa do retorno de Cristo está viva. Não é história antiga, é profecia presente. O portão selado hoje pode parecer apenas uma curiosidade arqueológica para alguns, mas para nós, que cremos, é um sinal claro de que o relógio profético está avançando. E precisamos estar preparados, não apenas curiosos, mas vigilantes, santos, cheios do Espírito Santo. Como diz em Hebreus 9:28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você está esperando por ele? Está vigiando? Está com o coração preparado porque o rei está voltando. E quando ele pisar naquele monte novamente, não haverá portão fechado que o impeça. Toda Jerusalém, toda a terra, todo o universo saberá que Jesus reina. Irmãos amados, se tem uma coisa que a gente aprende andando com Deus, é que Ele fala com a gente de formas surpreendentes. Às vezes, é através da palavra escrita. Outras vezes, é numa oração simples, num louvor cantado com sinceridade. Mas há momentos em que Ele nos ensina usando símbolos, lugares, coisas aparentemente comuns, que aos olhos da fé se tornam janelas para o céu. E é exatamente assim que devemos enxergar o portão oriental de Jerusalém. Não apenas como uma estrutura antiga de pedra e cimento, mas como um símbolo espiritual fortíssimo. Um lembrete visível da esperança dos salvos e, ao mesmo tempo, do juízo que está por vir. Veja bem, esse portão tem muitos nomes. Alguns o chamam de Portão Dourado, outros de Portão da Misericórdia. E todos esses nomes têm sentido, porque ele representa algo muito profundo. Ele é a entrada da glória, o lugar de onde o Senhor passou e por onde ele voltará. E se por um lado esse portão nos enche de expectativa e alegria, por outro, ele também carrega um peso de responsabilidade e seriedade espiritual. Vamos falar primeiro da esperança. Para nós, cristãos, o portão oriental é como uma bússola profética apontando para o céu. Ele é o único portão de Jerusalém que está voltado para o leste, exatamente na direção do Monte das Oliveiras.
E isso é importante demais, porque a Bíblia mostra que é dali que o Messias virá em sua segunda vinda. O profeta Ezequiel viu a glória de Deus vindo daquele lado. Jesus subiu aos céus a partir daquele monte. E em Zacarias 14 está escrito que, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Meu irmão, minha irmã, não é coincidência. Deus faz tudo com propósito, e esse portão, ainda que selado, é como uma promessa esculpida na pedra. Jesus vai voltar, ele vai reinar, ele vai entrar novamente por ali. E isso nos enche de esperança. Você já parou para pensar nisso? Que em um mundo cheio de incertezas, guerras, doenças, crises e medo, existe uma certeza inabalável para os que creem, a certeza de que o Rei dos Reis virá e todo olho o verá. É como se o portão dissesse em silêncio todos os dias: ainda não acabou, o melhor está por vir. Aguarde, vigie, confie. E olha que coisa linda. Em hebraico, esse portão também é chamado de Shar Harashamim, que significa Portão da Misericórdia. Sim, misericórdia. Esse é o Deus que servimos, um Deus que, mesmo sendo santo e justo, é também cheio de amor e graça. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. O portão fechado hoje é um convite à reflexão, à volta para Deus. É como se o Senhor dissesse: enquanto o portão estiver fechado, ainda há tempo. Aproveite a oportunidade. Entre pela porta da graça. Mas, irmãos, precisamos falar também do outro lado desse símbolo. O portão não representa só esperança. Ele também representa juízo. Porque quando ele se abrir, será o momento do cumprimento final. Será o momento da separação entre o trigo e o joio, entre os que creram e os que zombaram, entre os que vigiaram e os que dormiram espiritualmente. Jesus mesmo disse em Lucas 13:25 sobre o dono da casa que se levanta e fecha a porta. E quando isso acontece, os que ficaram de fora começam a bater, a clamar, mas é tarde demais. Isso é forte, eu sei, mas é necessário lembrar. O portão fechado nos fala do tempo da misericórdia, sim, mas também nos avisa: ele não ficará fechado para sempre. Haverá um momento em que ele será aberto. E quando isso acontecer, será o fim da espera, o cumprimento da promessa, o início do reino glorioso de Cristo sobre toda a terra. Lembre-se do que Jesus falou em Mateus 24:33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Não é simbólico apenas, é real. O céu está dizendo: preparem-se, o rei está prestes a chegar. E isso, meu irmão, deve nos levar a viver de forma diferente. O portão pode estar longe fisicamente, mas espiritualmente ele está diante de cada um de nós. Todos os dias temos a chance de passar pela porta estreita, de escolher o caminho da salvação. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10:9. E essa é a porta que precisamos escolher agora, antes que a porta do tempo da graça se feche. Eu me lembro de uma senhora simples da igreja que, certa vez, me disse algo que nunca esqueci. Ela falou: pastor, toda vez que ouço falar daquele portão fechado, eu penso no meu coração. Será que eu estou vigiando? Será que meu coração está aberto para Jesus entrar e reinar em mim agora, antes que ele venha reinar no mundo inteiro? Aquilo me tocou profundamente, porque o maior portão que o Senhor quer atravessar hoje é o nosso coração. Então eu te pergunto com amor: como está o seu coração? Você tem esperado por Jesus com fé viva? Tem buscado a presença dele como quem sabe que o tempo é curto? Ou tem vivido como se o portão estivesse trancado para sempre, sem urgência, sem vigilância? O valor espiritual do portão oriental é esse. Ele grita em silêncio que Jesus vem. Ele é símbolo da nossa esperança gloriosa. Mas também é um lembrete de que haverá um dia em que a porta se abrirá e o tempo se esgotará. Irmãos, quero que vocês escutem com atenção e deixem o Espírito Santo falar ao seu coração neste momento. Porque a pergunta que eu trago agora é direta e urgente. Você tem vigiado? Você tem percebido os sinais dos tempos? Ou será que, em meio à correria do dia a dia,
Ao barulho do mundo, ao cansaço da rotina, você tem deixado a sua fé adormecer? Meus queridos, o tempo em que vivemos exige vigilância espiritual. E mais do que isso, exige que sejamos os atalaias desta geração. Na Bíblia, o atalaia era aquele que ficava em cima do muro da cidade, observando o horizonte dia e noite, esperando por qualquer sinal de perigo ou de novidade. E assim que ele via algo, um exército se aproximando, uma movimentação estranha, ele tocava a trombeta, ele avisava o povo. Ele não podia dormir, não podia se distrair. O destino de toda a cidade dependia de sua atenção. O Senhor nos chamou para sermos exatamente isso, vigilantes espirituais, pessoas sensíveis ao que Deus está fazendo e ao que o inimigo está tentando fazer. Isaías 62:6 diz: Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Que palavra poderosa! Não é tempo de silêncio, é tempo de alerta. Deus quer filhos despertos, com os olhos abertos e os ouvidos atentos à voz dele. Quando olhamos para tudo o que está acontecendo em Jerusalém, e mais especificamente em torno do portão oriental, não podemos ignorar. Os sinais estão se multiplicando. Pedras que se mexem, poeira que cai, relatos de tremores. E, ao mesmo tempo, uma geração dormindo espiritualmente, distraída com as coisas passageiras da vida. Irmãos, isso é muito sério. Porque Jesus mesmo disse em Mateus 24:42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ser vigilante não é viver com medo, é viver com propósito. É saber que a vida aqui é breve e que existe uma eternidade nos esperando. O vigilante não é aquele que vive assustado, mas aquele que vive preparado, que tem sua lâmpada cheia de azeite, como as 5 virgens prudentes da parábola. Lembra delas? Enquanto o noivo demorava, elas não se distraíram. Estavam com suas lâmpadas acesas, prontas para o momento em que ele aparecesse. E é assim que o Senhor quer nos encontrar, com fé viva, com o coração aquecido pela palavra, com os joelhos dobrados em oração, com os olhos voltados para o alto, porque a trombeta pode soar a qualquer momento. E, meu irmão, não é exagero dizer isso. Estamos vendo guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, perseguição aos cristãos aumentando e um esfriamento do amor em muitas pessoas. Tudo exatamente como Jesus profetizou. Mas o problema é que muitos estão tão acostumados a ouvir sobre fim dos tempos que perderam a sensibilidade. Acham que é só mais uma mensagem, mais um vídeo, mais uma teoria. Mas eu quero te lembrar de algo. Noé também avisou. Por muitos anos, ele construiu a arca e pregava arrependimento. E sabe o que as pessoas faziam? Riam dele. Seguiam suas vidas como se nada fosse acontecer. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. E então veio o dilúvio. E só então perceberam que era verdade. Não podemos repetir esse erro. A palavra já foi liberada. Os sinais já estão aí. O portão continua fechado, mas está tremendo. E Deus está levantando atalaias, homens e mulheres como você, que não se conformam com este mundo, que sentem no coração que algo grande está prestes a acontecer. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu posso fazer? Eu sou só um, e eu te respondo com todo carinho. Você pode orar, você pode se consagrar, você pode alertar sua família, pode ensinar seus filhos no caminho da fé, pode usar suas redes sociais para compartilhar mensagens que edificam, que despertam, pode ser luz onde você está. O atalaia não precisa ser famoso, ele só precisa ser fiel. E quando Deus olha para essa geração, ele procura por corações dispostos. Ele procura por pessoas que mesmo com medo dizem, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E talvez ele esteja te chamando agora mesmo. Talvez essa mensagem seja o som da trombeta para você se levantar do sono espiritual, abandonar as distrações e voltar ao propósito pelo qual você foi chamado. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca. E quando ele vier, ele vai encontrar 2 tipos de pessoas, os que estavam vigiando e os que estavam dormindo. Que tipo de pessoa você quer ser? Eu oro para que você seja um atalaia,
alguém que ama a vinda do Senhor, que clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que vive cada dia como quem espera o Rei passar pela porta e reinar para sempre. Irmãos queridos, chegamos ao ponto mais profundo desta reflexão. Depois de tudo o que vimos, os sinais estranhos no portão oriental, a história misteriosa de seu fechamento, as conexões com a entrada de Jesus, os alertas proféticos e o nosso chamado como vigilantes, agora precisamos fazer uma pergunta que carrega um peso eterno. E se o portão estiver prestes a se abrir? Sim. Pense nisso por um momento. Imagine esse portão antigo, selado há quase 500 anos, começando a se mover. Talvez não com grandes estalos ou rachaduras visíveis. Talvez não com barulho, mas com algo mais poderoso. Um mover espiritual. Um sinal do céu. Uma preparação invisível, mas inegável. Seria apenas erosão? Seriam apenas rachaduras do tempo? Ou seria o dedo de Deus dizendo: está chegando a hora? O portão oriental não é só um monumento histórico. Ele é uma espécie de relógio espiritual, um lembrete visível de que a história não está parada, mas caminhando rumo a um clímax profetizado há milhares de anos. Quando olhamos para ele, selado, silencioso, mas ao mesmo tempo cheio de expectativa, nós percebemos algo que o mundo parece ter esquecido. Jesus está voltando, e está mais perto do que nunca. Não é exagero nem alarme infundado. É palavra de Deus. Em Apocalipse 3:20, o próprio Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. E se ele já está à porta, quanto tempo nos resta? Quanto tempo até que o céu se rasgue, até que o Rei da Glória entre novamente em Jerusalém e então venha reinar com justiça e poder? E aqui está a verdade que muitos têm ignorado. Quando esse portão se abrir, espiritualmente falando, não haverá mais volta. Será o início de um novo tempo, um tempo de juízo para o mundo e de glória para os que pertencem a Cristo. A graça que hoje está disponível para todos não será mais acessível da mesma forma. Por isso, meu irmão, minha irmã, agora é o momento de se preparar. Não deixe para depois. Não espere sinais mais grandiosos, vozes do céu ou anjos aparecendo em sonho. O maior sinal já está diante de nós. O próprio Jesus, a palavra viva, a promessa cumprida, o Rei que já veio e que prometeu voltar. E se o portão estiver prestes a se abrir, como estará o seu coração? Você tem vivido como quem espera pelo noivo? Tem mantido sua lâmpada acesa com azeite suficiente? Tem buscado o Senhor em secreto, na oração, na palavra, na santidade? Ou tem deixado o sono espiritual te dominar? Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 24. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Naqueles dias comiam, bebiam, casavam-se e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vai pegar muitos de surpresa. Mas você que está ouvindo essa mensagem não precisa ser pego de surpresa. O Espírito Santo está te chamando, está te acordando, está te preparando. Porque o céu está em movimento, o portão está tremendo e o Rei está às portas. E agora, com todo amor e temor no coração, eu quero orar por você. Feche os olhos aí onde você está. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada vida que ouviu essa mensagem até aqui. Obrigado por esse tempo de revelação, por abrir nossos olhos espirituais e nos mostrar que o Senhor está mais próximo do que imaginamos. Pai, nós reconhecemos que temos dormido espiritualmente muitas vezes. Temos nos distraído com as coisas do mundo, com as preocupações do dia a dia, com as ilusões desta vida passageira. Mas hoje, Senhor, algo despertou dentro de nós. E nós clamamos: tem misericórdia de nós. Senhor, prepara o nosso coração, purifica a nossa mente, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a vigiar, a orar, a manter a nossa lâmpada acesa, cheia do Teu Espírito. Que não sejamos pegos de surpresa, mas que estejamos prontos para Te receber quando o portão se abrir e o céu anunciar a Tua vinda gloriosa. Abençoa cada família representada, cada coração que deseja Te servir. Derrama um renovo, uma sede nova por Tua presença. Que possamos viver cada dia como quem Te espera. E quando o Senhor voltar,
que possamos ouvir: Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado. Em nome de Jesus, o Rei que virá, nós oramos. Amém. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir uma coisa com muito carinho. Compartilhe. Envie para alguém que você ama. Poste nos grupos da sua igreja, da família, porque muita gente precisa acordar espiritualmente. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative as notificações. Porque juntos, como atalaias do Senhor, vamos continuar vigiando, esperando e anunciando. O Rei está voltando. Que Deus te abençoe. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.